Eu, presidente, passo a ler, portanto, a ementa do meu voto e aí encerrarei a minha exposição, que eu justifico ter sido longa e tem uma ementa analítica de 2 páginas, porque esta é uma matéria que sofre de algum contágio, eu diria, ideológico, que eu procurei depurar para ver no mundo real dos fatos e das estatísticas o que é melhor efetivamente para o trabalhador. Se é uma justiça sobreutilizada e morosa, ou se é uma justiça que dê incentivos a uma litigiosidade equilibrada e seja capaz de prestar um melhor serviço a tempo e a hora. Então, digo eu, presidente, no meu voto, as normas processuais podem e devem criar, na minha emenda, uma estrutura de incentivos e desincentivos que seja compatível com os limites de litigiosidade que a sociedade comporta. O descasamento entre o custo individual de postular em juízo e o custo social da litigância faz com que o volume de ações siga uma lógica contrária ao interesse público. A sobreutilização do judiciário congestiona o serviço, compromete a celeridade e a qualidade da prestação jurisdicional, incentiva demandas oportunistas e prejudica a efetividade e a credibilidade das instituições judiciais. Vale dizer, afeta, em última análise, o próprio direito constitucional de acesso à justiça. Dessa forma, é constitucional a cobrança de honorários sucumbenciais dos beneficiários da gratuidade de justiça como mecanismo legítimo de desincentivo ao ajuizamento de demandas ou de pedidos aventureiros. A gratuidade continua a ser assegurada pela não cobrança antecipada de qualquer importância como condição para litigar. O pleito de parcelas indevidas ensejará, contudo, o custeio de honorários ao final, com utilização de créditos havidos no próprio feito ou em outros processos. Razoabilidade e proporcionalidade da exigência. Todavia, em resguardo de valores alimentares e do mínimo existencial, a utilização de créditos havidos em outros processos observará os seguintes critérios. 1. Não exceder a 30% do valor líquido recebido, por aplicação analógica das normas que dispõem sobre o desconto em verbas alimentares. E 2. Não incidir sobre valores inferiores ao teto do regime geral da Previdência Social, atualmente R$ 5.645,80. Também é constitucional a cobrança de custas judiciais dos beneficiários da justiça gratuita que derem ensejo ao arquivamento do feito em razão do não comparecimento injustificado à audiência. Respeito e consideração à justiça e à sociedade que a subsidia, ônus que pode ser evitado pela apresentação de justificativa para a ausência. 6. Por fim, é igualmente constitucional o condicionamento da propositura de nova ação ao pagamento das custas judiciais decorrentes do arquivamento, medida adequada a promover o objetivo de acesso responsável à justiça. E o meu dispositivo, portanto, é o seguinte: interpretação conforme à Constituição dos dispositivos impugnados para assentar como teses de julgamento. 1. O direito à gratuidade de justiça pode ser regulado de forma a desincentivar a litigância abusiva, inclusive por meio da cobrança de custas e de honorários a seus beneficiários. 2. A cobrança de honorários sucumbenciais poderá incidir 1. Sobre verbas não alimentares, a exemplo de indenizações por danos morais em sua integralidade. 2.
sobre o percentual de até 30% do valor que exceder ao teto do regime geral de previdência social, quando pertinentes a verbas remuneratórias. 3. É legítima a cobrança de custas judiciais em razão da ausência do reclamante à audiência, mediante sua prévia intimação pessoal, para que tenha a oportunidade de justificar o não comparecimento. Portanto, eu estou julgando o pedido procedente em parte para fazer a interpretação conforme a Constituição, e apenas para constar, 2 dos amici curiae que eu não deferi haviam entrado com agravo regimental, que se encontram prejudicados. Pois não. Antes de passar a palavra, eu queria apenas enfatizar, ministro Barroso, que Vossa Excelência citou agora, já na parte final, uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, levada a efeito pela diretora do departamento, que é a professora Tereza Sadek, onde consta ali os litigantes com maior frequência, e apenas para enfatizar que em face disso, e nós vamos comunicar aos ministros, no cumprimento até de algumas decisões deste Supremo, que no final desse mês nós estamos já disponibilizando uma plataforma de mediação digital exatamente para estes casos, especialmente em relação a litígios com bancos, para fazer com que pré-processualmente se possa ter soluções de tal maneira que seja um caminho novo apostar nesta possibilidade de formar consensos na sociedade, de uma pacificação, exatamente para que a gente supere esse tipo de dificuldade. Apenas para dar essa notícia, que será evidentemente demonstrada e para todos os senhores ministros, mas realmente os números são aqueles, atestando que em alguns casos, trabalhistas especificamente, quanto a estes setores, há uma pesquisa que virá agora a público, demonstrando quais e como cada entidade recebe na condição de reclamado e a taxa de cada um em termos do que ele consegue de êxito ou não. Mas apenas para esclarecimento, agradecendo o voto de Vossa Excelência.